Bora lá, nação, analisar a imprensa falando sobre a vitória do Mengão em cima do Vasco, com direito a golaço do Everton Cebolinha, hein? Vamos juntos analisar, porque a imprensa tá elogiando demais o Flamengo do Felipe Luiz, que venceu o clássico em cima do Vasco. Já chega deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lance Netos, o canal Lance Netos é o canal secundário do canal Meu Mengão React. É só você se inscrever e ativar o sino das notificações, assim sempre você vai estar recebendo todas as informações do Mengão no seu celular e no seu computador, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal do Benja, canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar a vitória do... Só deu Flamengo, o Vasco não conseguia passar da linha do meio de campo. No segundo tempo o Vasco voltou, pelo menos o Vasco tentou, brigou, deu cabeçada na trave, começou melhor. Mas não dá, gente, não tem qualidade. O time do Vasco é muito ruim, infelizmente é um time muito fraco. E aí o Cebolinha marcou um golaço, mas que golaço ele fez, foi 2-0 pro Flamengo. O Wesley, mais uma vez, um partidaço, jogou muito, para mim o melhor em campo. E no final o Wesley dando de letra e tal. E aí o Vasco foi fazer aquela, o Verratti, o Payet, aquela famosa, fazer média para a torcida, querer brigar, arrumar confusão, mas não adianta. Flamengo 20 pontos no Carioca, sobrando, só não vai ser campeão carioca se não quiser. É mesmo, Vasco, vocês têm ideia do que o Vasco representa? Essa torcida é maravilhosa, merece um time ruim desse. Que chocolate do Flamengo em cima do Vasco. O Vasco quer achar que o Payet joga bola. Fez 4 gols em 2 anos, ano passado. É mesmo, Vasco, vocês têm ideia do que o Vasco representa? Essa torcida é maravilhosa, merece um time ruim desse, tá bom? Flamengo arregaçou. Parabéns ao Flamengo, que por sinal o Flamengo ganha 2 títulos esse ano. Eu não sei se é a Libertadores ou a Copa do Brasil, ou o Brasileiro, ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Eu não tenho dúvida disso, que o Flamengo arregaça 2 títulos importantes esse ano, porque o time do Flamengo é muito pica. O Flamengo venceu por 2-0. E, sinceramente, dentro do esperado. A equipe ainda está no início de uma pré-temporada, mas mostrou a que veio. A gente está vendo neste início de 2025 uma sequência de trabalho do time do Felipe Luiz do ano passado. Time que foi campeão da Copa do Brasil e terminou muito bem a temporada. A minha impressão, minha gente, é que, de fato, o Flamengo começa a mostrar que terá uma equipe muito forte, muito bem competitiva neste ano de 2025. Está sendo muito interessante acompanhar esse início de carreira do Felipe Luiz como treinador e também o time que ele está montando no Flamengo. Está sendo bem legal de assistir. Concorda comigo? Acho que o Malvadão vai dar trabalho nessa temporada, hein? Deixa aí o seu comentário. Obrigado por participar. Curta, deixe o seu like, se inscreva no canal. E estamos juntos. Mais uma vitória do Flamengo num clássico. O Flamengo jogou 3 clássicos em seguida, empatou com o Fla-Flu em 0-0, derrotou o Botafogo por 1-0 e hoje derrotou o Vasco por 2-0. O Flamengo de Felipe Luiz segue de vento em popa, e hoje o técnico deu aula quando precisou, né? O primeiro tempo do Flamengo foi espetacular, excelente. 1-0 foi muito pouco diante da vantagem que o Flamengo teve sobre o Vasco, que impôs sobre o Vasco. Teve até um segundo gol do Plata, anulado por um impedimento lá no início da jogada, né, do Varela, mas eu achei que no segundo tempo ia ser um atropelo. E não foi, porque o Vasco voltou diferente. O Vasco voltou mais pilhado, mais no ataque, tentando empurrar o Flamengo contra o seu próprio campo, e nos primeiros 15 minutos, eu diria que o Vasco foi melhor até do que o Flamengo. O Verratti cabeceou uma bola no travessão e por pouco, muito pouco, a coisa não ficou perigosa. Mas aí o Felipe resolveu mexer, e mexeu muito bem. Primeiro tirou o Varela, que já devia estar morto, botou o Léo Ortiz, com isso ele fez a dupla de zaga, que eu acho que no futuro será a titular, Léo Ortiz e Danilo. Léo Pereira caiu um pouco mais para a esquerda. Essa é uma solução de 3 zagueiros também, que pode ser arrumada mais lá para frente, se necessário. Entrou o Alan no lugar do Everton Araújo. Não que o Everton Araújo tivesse jogado mal, mas o Everton Araújo é um jogador que não costuma contribuir bem, não costuma dar passes produtivos quando passa do meio campo para o ataque. Ele é um bom jogador de marcação. Hoje até andou se atrapalhando no início do segundo tempo, né? Perdeu uma bola ali que quase dá um contra-ataque perigoso para o Vasco, na entrada da área do Flamengo, mas conseguiu se recuperar. Mas enfim,
entrou o Alan no lugar do Everton Araújo e entrou o Luiz Araújo. Que, cara, eu continuo a achar que o Luiz Araújo, quando tudo tiver resolvido, quando houver o controle de minutagem que eles querem, mais ou menos todo mundo dentro do mesma minutagem, principalmente de acordo com suas qualidades físicas, né? O Arrascaeta e o De La Cruz, um pouco mais poupado sempre. De La Cruz hoje, por exemplo, estava no banco, mas nem entrou. Mas, enfim, o Luiz Araújo, para mim, vai ser titular mais cedo ou mais tarde. Muita gente gostou muito da atuação do Plata hoje. Eu achei que ele foi muito bem no lance que sofreu o pênalti, mas, sinceramente, não consigo ver o Plata melhor do que o Luiz Araújo. No futuro, para mim, o titular tem que ser o Luiz Araújo e o Plata ser uma opção no banco. Mas isso tudo ainda vai demorar um pouquinho, até porque o Felipe Luiz já explicou que o Luiz Araújo está naquela categoria que ele pretende cuidar com algodões. Volto a explicar para quem ainda não ouviu a minha tese sobre isso, que os algodões se referem a tratar bem os jogadores de cristal que ele tem, jogadores talentosos, mas que fisicamente têm muitos problemas. Luiz Araújo veio de uma cirurgia complicada, De La Cruz e Arrascaeta, esses são complicados por si só, então também precisam ser usados com cristais, e o próprio Cebolinha, que está voltando numa cirurgia de recuperação do tendão de Aquiles. E que golaço fez o Cebolinha, hein, minha gente? Que golaço fez o Cebolinha. Aliás, um gol que era importante. Mas a partir do momento que o Felipe começou a mexer, ele retomou as rédeas do jogo e aí começou a botar o Vasco na roda, né? Houve uma jogada que terminou com um chute de fora da área. O próprio Wesley, não foi? Foi o Wesley que deu aquele chute? Não me lembro. Eu acho que foi o próprio Wesley. A bola ficou mais de 2 minutos rodando para lá e para cá. O Vasco atônito, querendo buscar. O Vasco, que tinha começado empolgado, empurrando o Flamengo, voltou a ser dominado, voltou a ficar na dele. E o Flamengo passou a acalmar a partida, que estava começando a ficar um pouco frenética pelo lado do Vasco. Para culminar isso tudo, o Michael sofreu uma distensão, mais uma distensão do Michael, né? O Michael é um jogador que o Felipe Luiz também precisa cuidar com os algodões lá, porque também é um jogador que está se revelando de cristal. Muitas contusões musculares, né? E essa de hoje me parece ter sido um pouco mais séria. Ele saiu, estava chorando até no banco, foi no posterior da coxa esquerda. Mas aí entra o Cebolinha, e o Cebolinha entra e faz aquele golaço. A grande vantagem desse Flamengo atual, além do trabalho brilhante do Felipe Luiz, é o banco. A verdade é que é o banco. A gente olhar, por exemplo, como começou o banco do Flamengo hoje. Olha o banco do Flamengo hoje. Matheus Cunha, Diogo Alves, tudo bem? Léo Ortiz, Daniel Salles, João Vitor, Alan, De La Cruz, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Luiz Araújo, além do Wallace Young. Então, quando você tem jogadores como o Ortiz, o De La Cruz, o Cebolinha, o Luiz Araújo e até o Alan, você tem muita opção para fazer mexida. E foi o que o Felipe Luiz fez e fez com maestria. Galera, que freguesia é essa do Vasco com o Flamengo? Chegou agora a números surreais. É uma freguesia absurda do Vasco com o Flamengo desde 2017 e o que mostra a diferença de patamar hoje do Flamengo para o Vasco. Cara, são números assim que para você falar de uma rivalidade tão grande, de um arquirrival como o Vasco se tornar tão freguês do Flamengo, isso mostra o momento complicadíssimo do Vasco e o momento de ascensão desse Flamengo. Primeiro, hoje o primeiro tempo foi uma covardia do Flamengo contra o Vasco. Hoje o primeiro tempo foi constrangedor. Você vê o que o Vasco passou no primeiro tempo, sem quase tocar na bola, sem criar uma chance de gol sequer. O Flamengo teve 8 finalizações no primeiro tempo contra uma do Vasco. Em 18 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 5 vezes. Foi um massacre do Flamengo contra o Vasco no primeiro tempo. Aquilo ali, na boa, o Vasco se comportou como um time pequeno. Cara, a postura do Vasco no primeiro tempo foi uma postura de time pequeno e que não pode se aceitar isso de um gigante como o Vasco da Gama. Era um time com medo do Flamengo, era um time apavorado com o Flamengo e o Flamengo tomou conta do primeiro tempo. Como eu estava dizendo, em 18 minutos, 5 finalizações, nenhuma do Vasco. No primeiro tempo inteiro, 8 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco.
Foi uma covardia o primeiro tempo. E aí o Bruno Henrique sempre, né, impressionante, né? Os números do Bruno Henrique em clássicos, eles são impressionantes. E só para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão do Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique chega a 98 gols com a camisa do Flamengo, 98 gols com a camisa do Flamengo e chega a 9 gols contra o Vasco. É carrasco do Vasco, é um jogador que o torcedor do Vasco não quer ver nem pintado de verde e amarelo, porque o Bruno Henrique ele causa calafrios pro torcedor vascaíno. E o Bruno Henrique, ele vem, né, se firmando a cada dia como jogador decisivo desse time do Flamengo. Mesmo aos 33 anos, mesmo vindo de uma lesão seríssima, segue chamando a responsabilidade, segue decidindo jogos grandes, segue sendo jogador de jogo grande. Tá aí, nação, então, a imprensa esportiva elogiando demais aí o Felipe Luiz, o Flamengo. Bruno Henrique, rei dos clássicos, meus amigos, olha. Mas eu vou dizer pra você uma coisa, que golaço do Cebolinha. Cara, eu torço demais pelo Cebolinha, porque ele ficou ano passado, saiu com uma lesão grave, juntamente até mesmo com o Pedro, né? E ele tá voltando agora, ele tá pedindo espaço. Você vê o golaço que ele fez? Cara, que golaço. Golaço que ele fez, né? Eu acho que o Felipe Luiz deve dar mais oportunidades para ele, principalmente agora pelo fato de que o Flamengo tá evoluindo, tá em evolução. O Flamengo está usando o Campeonato Carioca como uma pré-temporada, né? E por causa disso, eu acho que o Felipe Luiz vai utilizar mais o jogador. O Cebolinha deve ali pedir espaço pro time titular. A pergunta é o seguinte: quem sai para ele entrar, cara? Quem sai pro Cebolinha entrar, hein? Porque o negócio tá ficando feio, cara. Tá todo mundo jogando bem. E o Danilo. Cara, tem que exaltar o Danilo, hein? Muita gente criticou até mesmo a contratação do jogador Danilo, mas até agora ele também tá pedindo passagem pro time titular, cara. Tá pedindo passagem. Cara, olha o golaço do Cebolinha. Olha a viagem que a bola fez lá na gavetinha. Meu Deus, cara. Que golaço. Um golaço. Então, voltando a falar do Danilo, cara, o Danilo tá pedindo passagem, pessoal. Pedindo passagem. Eu acho que o Danilo tá vestindo a camisa do Flamengo, ele quer ser titular. E vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. Obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo, hein? Só dá aquela moral, deixa o like, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.